As principais alterações que nós temos, a primeira questão é a questão da unificação da legislação da regularização fundiária em todo o país. A legislação antes tinha uma para a Amazônia e uma restante para o país, agora temos uma só. Vamos poder ter um conhecimento pleno da questão da nossa malha fundiária, permitindo a identificação das pessoas que nela estão e a atribuição de responsabilidades aos ocupantes de terra pública, porque nós sabemos que é atrás do anonimato que se escondem as pessoas que se recusam a cumprir as leis. Simplifica, otimiza e agiliza o processo de titulação de terra em áreas da União. Estende, isso é importante, estende a gratuidade na alienação de áreas de até um módulo fiscal para as áreas fora da Amazônia Legal, ou seja, em todo o Brasil, as áreas de até um módulo fiscal terão o processo de regularização fundiária gratuito. Estamos modernizando e desburocratizando o procedimento de supervisão ocupacional, inclusive com utilização de tecnologia, alterando os procedimentos visando a otimização do processo de titulação dessas famílias, famílias como essas que estão aqui hoje. Esse título desse assentado é o que garante a dignidade para essas famílias e também os liberta de pressões que normalmente acontecem de pessoas que vendem facilidades, às vezes por interesses políticos, e ameaçam essas famílias e os seus direitos. Simplifica o processo de consolidação dos assentamentos para cumprimento do comando legal do prazo de titulação, que a lei estabelece, mas na prática não vinha sendo cumprido pelo governo e passará a ser. Esse é o mapa dos assentamentos no nosso país. Eles estão espalhados em todo nosso país. Nós temos 88 milhões de hectares de assentamentos, 974 mil famílias assentadas. Ao longo desses últimos anos, da história do INCRA, só 5% dos assentamentos foram consolidados. E somente desses 974, 57.970 receberam o título. Nós estamos falando em pouco mais de 6%. Hoje, algumas famílias vão realizar esse sonho aqui. Vejam como são impactantes esses dados do INCRA. Em 50 anos, só 5% dos assentamentos se consolidaram e podem hoje ser considerados autônomos. 5% de 88 milhões de hectares que nós temos no INCRA como nosso patrimônio imobiliário. Apenas 6% deles estão titulados. O país destinou aos assentamentos 88 milhões de hectares a custo bilionário, pago pelos brasileiros. E ainda assim, pequenos e médios produtores continuam a viver assombrados pela insegurança jurídica, sem poder se sentir dono de suas terras e sem meios de torná-las prósperas. É essa situação inaceitável que estamos hoje aqui mudando. O Brasil usa apenas 9% do seu imenso território para produzir na nossa agricultura. 20% em pastagens. As estradas e as cidades, ministro Heleno, são apenas 4%. 13% de reservas e APPs, 3% de áreas de regeneração na Amazônia e 51% do território nacional com florestas intactas. Não há país no mundo que tenha isso, só o nosso Brasil. Nos foi pedido, e está aqui comigo, o extrato das nossas reuniões em Manaus e em Belém. Providência número 1, governadores, a regularização fundiária da Amazônia. É isso que o governo Bolsonaro está entregando para a Amazônia, para o Brasil e para o mundo. Agora fica uma questão importante na conclusão de tudo isso, presidente. Por que é mesmo que nunca se deu título de propriedade? Porque interessava aos governantes antigos do Brasil manter o produtor na insegurança. Muitos pais de família, muitas mães de família morreram sem poder transferir para os seus filhos, Reins, a propriedade sobre a qual trabalharam 80, 100, 70, 60, 50, 40 anos. O que o presidente Bolsonaro está fazendo é libertar do maldito direito real de uso que nega o valor da propriedade, da escritura
e do direito para as famílias brasileiras. Teve a Lei Áurea, ministra Tereza Cristina. Hoje tem a Lei Áurea dos produtores rurais brasileiros com a titulação. É poder realizar o sonho de libertação daqueles que buscam duas coisas que são indissociáveis: a propriedade e a liberdade. Presidente Bolsonaro, esse será o seu grande legado ao longo dos próximos anos. E por que eu li esse livro? Porque esse livro, curiosamente, foi escrito pelo meu bisavô. E Deus me permitiu, presidente Bolsonaro também, que eu pudesse estar aqui para testemunhar de que o sonho do jovem italiano de 14 anos se corporifica hoje nos homens e mulheres do campo que vão receber a propriedade e a liberdade. Viva o presidente Bolsonaro, viva o Brasil. Eu não quero falar bem do meu governo, que a gente não costuma se elogiar, né? Eu acho que nós temos humildade para saber que devemos fazer cada vez mais e melhor para aqueles que confiaram na gente. E eu sempre costumo dizer que o povo, realmente, este povo é que nós devemos lealdade absoluta e devemos marchar de acordo com os seus interesses. E nós somos uma potência no campo. Nós somos realmente o país do agronegócio, a locomotiva da nossa economia. E essa medida assinada hoje realmente não tem preço para o nosso querido Brasil. Assim sendo, eu quero parabenizar a minha equipe de ministros pela iniciativa, pelo empenho, pela maneira zelosa como trabalhou nessa medida provisória, como trabalha em outras questões, de modo que cada vez mais nós viemos a fazer com que o Estado, além de sair da perseguição de quem produz, né, ele ajude quem quer empreender em nosso país. Acredito que todos nós ganhamos com isso. Então, meus parabéns aos 22 ministros, parabéns aos produtores rurais que estão aqui, parabéns a Luiz Carlos Reis. Tenho aqui alguém que serviu naquele período de 21 anos dos militares. O nosso ministro Paulinelli, aqui do lado, foi ministro do Geisel. E essa colonização feita pelos presidentes, em especial pelo mestre passado, nos ajudaram a chegar no lugar onde estamos hoje. Então, parabéns a Vossa Senhoria por esse momento aí. Nós que trabalhamos no setor agrícola, que conseguimos transformar um país importador nesta potência de hoje, reconhecemos nesse ato um dos atos mais justos que o governo devia ao produtor brasileiro: a regularização de suas terras. O significado desse ato, para quem conhece, sabe a extensão, a profundidade e vai conhecer os resultados muito breve. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado a todos e que Deus abençoe o Brasil. Parabéns.